Olá, boa tarde. Hoje eu recebo aqui no Resenha, desembargador James Magno Araújo Farias, do Tribunal Geral do Trabalho. Fala, James, seja bem-vindo à Resenha, tudo bem? Obrigado pelo convite. Prazer recebê-lo aqui. Prazer todo meu. Desembargador, nas constituições democráticas há um princípio da dignidade humana. E esse princípio ele está também presente nas relações de trabalho, ele é efetivo nas relações de trabalho. E a gente acompanha, a gente conversava ainda há pouco sobre isso, no mundo se tem aí reiteradamente ações, processos, projetos de redução de direito trabalhista. A gente, nessa efetividade da ação do trabalho, a gente pode ter aí pode ter uma perda significativa na relação à questão da dignidade humana da pessoa, né, enquanto dignidade do fazer, do labor e tal. Historicamente, as democracias ocidentais elas têm oscilado nessa construção de mais direitos, depois retirada de direitos, reformas trabalhistas. A reforma trabalhista recente no Brasil não é a primeira dos últimos anos. A Espanha já fez uma em 2012, o México fez uma em 2015, a Argentina está fazendo agora a sua em 2018. A do Brasil é feita no ano passado, no entanto, foi mais festejada do que de fato deixou resultados práticos. Temos pouco a comemorar. Uma das ideias é que a flexibilização dos contratos iria levar a uma crescente capacidade de criar empregos, né? Então a promessa na época do relator Rogério Marinho foi de que nós teríamos 2 a 3 milhões de empregos novos para repor esse grande déficit que nós temos hoje de desempregados no Brasil, mais de 12, 13 milhões de pessoas. E não aconteceu, né? Os dados que nós temos é de criação de 500 mil empregos, isso talvez mais pela própria recuperação da economia, o país já cresce 1,5% esse ano. E em relação ao contrato intermitente, aquele trabalhador que é chamado de vez em quando para prestar emprego, 5 mil contratos no Brasil todo, então é quase nada. Então esse movimento ele nos deixa preocupado porque de uma certa forma ele é sistêmico. Na medida em que hoje se fala em extinção do Ministério do Trabalho, se fala em fusão da Justiça do Trabalho com a Justiça Federal, se fala em fusão do Ministério Público do Trabalho com o Ministério Público Federal. Então, é uma coisa que nós temos que ver. Felizmente, os direitos sociais trabalhistas, eles estão, no Brasil, contidos na Constituição da República. Então, eles estão mais ou menos blindados contra algum tipo de reforma mais fácil. Por isso é que a gente escuta, né, a questão da carteira verde e amarela. Eu acho uma bobagem sem tamanho, porque nós temos os direitos trabalhistas na Constituição e tanto faz você colocar em uma carteira verde e amarela ou na carteira azul, que é a carteira tradicional, nós temos direitos que são irrenunciáveis. Irrenunciáveis, né? Você não pode mexer no FGTS. Quer dizer, eu não posso fazer uma opção disso. Quer dizer, o trabalhador está indo para o mercado de trabalho, carteira azul, carteira amarela. Esses direitos estão postos constitucionalmente. Eu não posso abrir mão disso, né? A não ser que já esteja, por exemplo, na reforma trabalhista. A questão, por exemplo, que eu acabei de mencionar, o trabalhador intermitente, que trabalha de vez em quando, ganha proporcionalmente ao que trabalhou, mas os direitos tradicionais, eles não podem ser modificados, senão por uma alteração por reforma constitucional. Na Espanha, o que é preocupante é que na reforma de 2012 gerou um desequilíbrio sistêmico tão grande que hoje 9 de cada 10 contratos de trabalho são contratos temporários, enquanto que no Brasil nós temos inversamente, eu diria até que 9,5 ou 9,7 de cada 10 contratos são por tempo indeterminado, ou seja, o trabalhador é contratado, cumpre o seu período de experiência, depois que cumpre a experiência ele é efetivado e só pode ser despedido ou por justa causa, se ele pratica uma falta no contrato de trabalho, ou sem justa causa, quando a empresa então paga as indenizações correspondentes. Então, me preocupa essa ideia de que nós vamos resolver tudo pela caneta ou pela lei, sem pensarmos, na verdade, nas condições estruturais. Desembargador, aproveitar uma fala sua de início, e aí, reiteradamente, lideranças empresariais, lideranças políticas, né, no Congresso, né, no Executivo, questionam o papel do Justiça do Trabalho. Né? Alguns defendem abertamente a extinção da Justiça do Trabalho, outros, como o senhor bem colocou, que ela seja anexada, né? O que há, né? Qual é o problema, né, de alguns setores da sociedade brasileira em relação à justiça trabalhista? O que eles veem lá, né, que tanto o incomodam, né,
com essa proposição tipo ou extingue ou ela vira ali um anexo de uma situação. É interessante, Tevaldo, porque a Justiça do Trabalho ela vive sob o ataque das fake news. A mais comum delas, né, talvez a mais perversa, é a grande mentira de que é uma jabuticaba porque só tem no Brasil e por isso tem que acabar. Primeiro, não é uma jabuticaba porque ela não existe no Brasil apenas. Ela foi criada na França em 1426 e até hoje existe na França. O nosso modelo no Brasil é igual ao da Alemanha, com 3 esferas de jurisdição. Tem Justiça do Trabalho na Inglaterra, tem na Bélgica, tem na Suécia, tem na Argentina, tem no México. Tinha no Chile, foi extinta na ditadura militar, depois já voltou a funcionar no Chile. Então a Justiça do Trabalho ela não é uma jabuticaba, ela não é uma exclusividade. E se fosse? E não é uma invenção brasileira. Não é uma invenção brasileira, mas se fosse, nós teríamos orgulho de dizer que ela funciona muito bem. Porque é a justiça que julga 100% do que recebe. Para nós termos uma ideia, em 2016 tínhamos 4.900.000 processos novos. Ano passado, com a reforma trabalhista, tivemos uma diminuição de 29%. Caímos para 4.200.000 processos. Aqui no Maranhão, inclusive, houve até o contrário. Diminuiu 29% nas ações novas, mas aumentou o número de processos em grau de recurso no tribunal em 105%. Mas a Justiça do Trabalho ela julga o que recebe. Exatamente essa celeridade, a seriedade, a transparência da Justiça do Trabalho, que é um órgão do Judiciário da União, ela incomoda. Então, não é dizendo, vamos ameaçar, vamos extinguir, porque isso não intimida os juízes. Porque tudo bem, se você fizer a fusão da Justiça do Trabalho com a Justiça Federal, como alguns defendem, abertamente, né? Isso vai ser o fim do direito do trabalho? Não. Não, né? Não, porque o direito vai continuar vivo, um juiz vai continuar apreciando. Agora, será que vai apreciar com a mesma eficiência, a mesma sendo demandado do mesmo modo? Porque está sendo demandado como é demandado até hoje. A não ser que você... e essa alteração teria que ser por PEC, teria que ter uma emenda constitucional. Você teria que, por emenda constitucional, primeiro, tirar a Justiça do Trabalho do ramo independente do judiciário e fazer a fusão com outro órgão, e depois tirar todos aqueles direitos trabalhistas que estão na Constituição também e que servem exatamente por estar na Constituição como um paradigma de fundamentalismo constitucional para, de uma certa forma, deixar o empregado totalmente sem direitos, o que não creio que vai acontecer. Eu acho que nós temos instituições fortes, ativas, não só a Justiça do Trabalho, também o Ministério Público, a OAB, os sindicatos, uma grande base parlamentar também de apoio, porque sabe que a preservação do trabalho como valor constitucional, já que está no primeiro artigo da Constituição, na nossa Constituição do Trabalho, ele tem que ser preservado. Desembargador, por que a gente ainda tem uma cultura tanto quanto escravocrata no Brasil? Porque persiste esse modelo em alguns setores da economia, boa parte da economia, essa ideia escravagista que permeia alguns caminhos nossos. Né? A ideia da exploração, né, de tirar vantagem, eu acho que está na raiz do maldito jeitinho brasileiro de tirar vantagem das coisas e tal. Mas, por exemplo, o Ministério Público do Trabalho, o Ministério do Trabalho, a Justiça do Trabalho tem ações premiadas internacionalmente, né, no sentido de combater não apenas o trabalho escravo rural, que já hoje é até em número menor do que o trabalho urbano escravo. Trabalhadores da Bolívia, do Peru, do Paraguai, do Haiti, agora da Venezuela, eles são mão de obra farta e barata. E são trabalhadores fragilizados que submetem as condições de trabalho exatamente porque eles não têm outra opção naquele momento, e de modo que eles acabam se sujeitando a essas condições. E infelizmente no Brasil nós temos uma mentalidade de explorar. Quando é que nós vamos mudar isso? Com o rigor da lei, com a fiscalização, com o fim da impunidade. Então a função da Justiça do Trabalho é, nesse momento, resguardar a cidadania. Para ter uma ideia, nos últimos 10 anos, nós tivemos 55.000 trabalhadores resgatados de condições análogas à escravidão no Brasil. E é um número que, infelizmente, aumentou nas áreas metropolitanas, principalmente por conta dos trabalhadores escravos urbanos, em tecelarias, em confecções, pessoas sem qualquer tipo de direito, sem instalação sanitária, sem nenhum tipo de proteção, sem nenhum tipo de garantia previdenciária, sem nenhum tipo de assistência médica. Realmente é lamentável. Mas, a partir da consciência de que existe problema, que nós temos que buscar ferramentas para continuar lutando para erradicá-lo de vez. Tem um outro lugar comum que se trata em relação à Justiça do Trabalho, que é a Justiça do Trabalho está sempre em defesa, digamos, o direito, resguardando o direito do trabalhador.
né? Eu vejo ali como um lugar de uma missão de equilíbrio, né? De capital-trabalho. Mas você sempre colocado esse rótulo de que não, lá, né, o direito é sempre, né, para o trabalhador, né, não para o empregador, para o trabalhador. Como é que você observa esse tipo de coisa ainda hoje? Eu também acho que é fake news, né? É uma outra fake news. É outra fake news, porque nós temos os dados oficiais do CNJ, e do universo de 4 milhões e 200 mil processos novos por ano, apenas 3 a 5% são ações totalmente a favor do empregado. 25%, de 3 a 5 só? De 3 a 5 totalmente a favor do empregado. Entre 20% e 25% são as ações de procedência em parte, ou seja, o empregado tem razão em parte ou em quase tudo do que pleiteia, né? Uma outra grande quantidade, né, cerca de 29%, nós fazemos acordo. E o restante você, ou o juiz julga improcedente, ou são processos arquivados por desistência, ou por ausência do reclamante. Então, quer dizer, a gente trabalha muito com esse sentimento empírico, né, de que é a favor. As pessoas confundem a atuação do justiça do trabalho em nome do princípio da proteção, que é um princípio fundamental dentro do direito do trabalho, de que a função do Estado, do juiz, é de compensar esse desequilíbrio entre o empregado individual e a empresa, que é uma entidade coletiva. Não que a gente vai julgar sempre a favor do trabalhador, sim. Mas que indúbio pró-operário. Desembargador, o que se demanda desses 4 milhões e 200 que há de processo? O que se demanda muito na justiça do trabalho? O que é? O que não se paga, o que se deve, sim. O que se reclama, né, para vocês, né, nesse processo? Cada região tem uma particularidade. Né? Aqui no Maranhão mesmo nós temos vários modelos de ação diferentes. Aqui em São Luís, ações de porto, ações que derivam das empresas que são terceirizadas para as grandes, né, empresas que atuam na área portuária, muita ação de comércio. Né? Já no interior você tem muita ação contra município, você tem ação também no sentido agrícola, né, prestação de serviços no comércio. Então, isso varia muito de região para região. Em cidades mais industrializadas, você tem uma quantidade maior de ação de acordo com a estrutura. Se é mais agronegócio, são ações mais focadas na reparação do agronegócio. Lembrando que a Justiça do Trabalho ela tutela no Brasil o trabalho urbano, o trabalho rural e as relações sindicais. Mas não tutela, como a Espanha faz, as relações previdenciárias. Porque aqui quem cuida disso é a Justiça Federal. Há uma PEC, até o deputado relator o deputado Rubens Pereira aqui do Maranhão, que traz essa competência previdenciária também para a Justiça do Trabalho. O argumento dele é aritmético. Nós temos no Brasil cerca de 4 mil juízes trabalhistas e 2 mil e alguma coisa juízes federais. Então você conseguiria ajudar a Justiça Federal a enxugar uma demanda que para eles é muito sufocante, que é a quantidade de ações previdenciárias. Eu sou favorável a essa tese. Eu acho que você deixaria os juízes federais com outras competências que também necessitam de uma atuação urgente e pegaria essa competência previdenciária, que se assemelha muito às verbas trabalhistas e também às verbas administrativas, porque nós temos ações contra municípios e contra o Estado, para a Justiça do Trabalho. Eu queria lhe apresentar um gráfico, um trabalho que o senhor, inclusive, faz no TRT, que é ligado à tecnologia, né, de processo com a Constituição Federal. Eu queria trazer 2 artigozinhos da Constituição Federal, que 88, que de fato abriu esse leque, né, para todo mundo, né? Não sei se felizmente ou infelizmente a gente não conseguiu chegar onde a gente imagina. Mas vamos olhar rapidinho, que são 2 artigos da Constituição Federal. Então vamos lá, desembargador. Então, artigo 218, 219. Eu queria que o senhor me dissesse um pouquinho, né, o que isso representa, né, não só para o mercado de trabalho, para o trabalho, mas do ponto de vista, né, de avanço tecnológico que a gente possa ter no país, a partir dessa ideia. Eu faço uma reflexão de que em 1988, quando a nossa Constituição foi promulgada, os juízes escreviam as suas sentenças em máquinas de escrever mecânicas. 4 anos depois, já usavam máquinas elétricas. Cerca de 4 anos depois disso, máquinas eletrônicas. E hoje, no Brasil, os juízes já usam, por exemplo, o processo eletrônico. O nosso processo judicial é totalmente sem papel, já totalmente em computação em nuvem. Então, veja que nós avançamos muito no uso da tecnologia. Então, o judiciário ele tem se beneficiado muito bem do uso tecnológico. Não apenas em relação à transformação das velhas práticas do abandono do processo de papel
para uma nova modalidade que é o processo eletrônico, mas também o uso de ferramentas que são usadas também na efetividade do cumprimento da decisão, como convênio com o Banco Central para bloqueio de contas de devedores, para o e-gestão, onde você extrai o andamento de processo, para o convênio eletrônico com órgãos como o Detran, Junta Comercial, Receita Federal, COAF. Então nós temos nos beneficiado muito do uso eletrônico, né? Inclusive o Judiciário também, de uma forma curiosa, ele foi precursor na ideia do teletrabalho, que é polêmico na reforma trabalhista. Mas no teletrabalho, da Justiça do Trabalho, é por uma opção do servidor. Ele que prefere trabalhar em casa, né? Isso a gente sabe que tem a polêmica do custo, manutenção do equipamento. Sobre isso que ele mostrou um artigo também, que está posto na reforma, que ele fala dos empregados, está no artigo de teletrabalho. E aí, assim, teletrabalho parece que eu estou fora daquela relação, né, do controle de jornada, sim. Do controle de jornada. Sim. O que é isso? O que foi que aconteceu? Até então, até 2017, até novembro de 2017, quem estava fora, por exemplo, dizia nesse primeiro, quem está em cargo de gerência, coordenação, supervisão, ou quem tem um nível salarial acima. A ideia do teletrabalho é que ele não fosse considerado um trabalhador externo, né? Só que nós temos que ter um certo receio em relação a essa questão do teletrabalho. Eu não sou o único, porque eu penso que talvez tenha faltado um pouco mais de profundidade nessa questão, porque se colocou de uma forma geral a ideia do teletrabalho como uma salvação. Como é que a gente vê o trabalhador externo? Como é que é o posto hoje na legislação do trabalhador externo? Como é que ele funciona? O trabalhador externo. Como é que ele funciona na legislação? A ideia da lei é que ele não tivesse, por exemplo, pagamento de horas extras, porque diz que ele estaria fora do sistema de controle. Aí, noturno... Mas nós podemos aferir e quantificar o trabalho externo. Então, a pessoa que trabalha como entregador comercial de mercadorias, ele não tem um horário que ele sai, um horário que ele chega na empresa. E mesmo que a empresa diga assim, mas eu não sei quanto tempo ele parou, ele tinha uma quantidade de tarefas a cumprir, mas hoje a própria tecnologia na entrega, no momento que ele tudo entrega, automatizado, a automação que é muito forte exatamente no transporte, inclusive hoje. E nós temos uma quantidade de trabalhadores, o exército de trabalhadores externos no Brasil, né? Pessoas que trabalham nas mais várias funções, né, de logística, por exemplo, e que muitas vezes eles ganham em acordo coletivo, eles já ganham uma quantificação em cima daquela projeção do que seria na quantidade a mais. É um tema delicado e a reforma, em vez de deixar o tema mais pacificado, não, ela deixou foi mais polêmico. Mais com polêmica ainda. Foi, porque essa regulamentação do teletrabalho, como foi pensada, e seria objeto de uma medida provisória que acabou, né, caducando e não foi refeita, não foi reeditada, ela me dá um pouco de preocupação. Eu não sou contra o teletrabalho. Sim. Eu acho, inclusive, que é uma ferramenta interessante. Eu só tenho receio do descontrole na prática. Qual seria a jornada do teletrabalho? Qual seria a jornada, assim? Porque às vezes a gente em casa, por exemplo, vamos lá, vamos dar outra situação, né? A gente tem amigos e tem parentes que são advogados. O cara resolve trabalhar em casa. Você perde a hora, né? O trabalho em casa você perde a hora. Seria por produtividade, né? Produtividade, quer dizer, como é que funciona o teletrabalho? No mundo do trabalho brasileiro, nós temos várias formas de prestar o serviço. Nós temos a quantificação por horas, que a pessoa trabalha por hora, que é o mais comum, a pessoa chega na empresa e trabalha a quantidade de horas. Nós temos por tarefa, né, que é uma produtividade, que seria o caso do teletrabalho, você tem que fazer tantas peças ou tantas funções desse tempo, né? Ou você trabalha, né, dentro de um modelo sem controle de horas, mas porque você já tem uma função ou gerencial ou de coordenação, supervisão, que já é suficiente para você ganhar mais. Então, é o caso do gerente, que ele não tem um controle, exatamente porque a função dele é diferenciada dentro da empresa. E aí eu queria que a gente mostrasse agora aquele outro artigo que a gente mostrou anteriormente, que é o artigo 75D, que aí é uma situação que é curiosa, que é aquela que o trabalhador teria que arcar, né, com as despesas dos equipamentos, tal, enfim, quer dizer, em casas com coisa de home, de um escritório, energia computador, energia, internet, telefone, enfim. Isso não é do empregador, essa tarefa de oferecer esse tipo de... não é do empregador? A ideia, eu penso, não quero justificar a ideia do legislador, né? Mas eu acho que ele tenta, de uma certa forma, compensar. Tipo,
o que você gastaria de gasolina, ou de transporte, ou de passagem de ônibus para vir para a empresa, e aí você não gasta isso, mas gasta em casa. Então, essa também é uma das situações que eu acho que deve vir a ser melhorada. Talvez por um incentivo, uma gratificação, uma produtividade, alguma coisa que possa ser criada até para incentivar, né? A quem interessa o teletrabalho? A empresa ou ao trabalhador? A empresa porque deixa de ter uma pessoa consumindo energia, ou insumos, ou papel, né, dentro da empresa no expediente, ou o trabalhador que prefere ter uma jornada mais flexível em casa, numa cidade maior, que o deslocamento é muito longo, né? Então, esse 1 ano de reforma, ele ainda não serviu para amadurecer essa discussão. Mas, vereador, está no STF ainda, né, e muita gente cita, né, de que precisa pacificar algumas questões para que se avance nessa ideia, né, de geração de emprego, não sei o que tem tal, que a reforma tanto prometeu. E está, por exemplo, lá o trabalho de lactantes, gestantes e áreas insalubres. Né? Como é que o senhor vê essa situação também proposta na reforma trabalhista? A reforma tinha sido corrigida nesse ponto pela medida provisória 808, mas a medida provisória 808 ela não foi transformada em lei. Então, consequentemente, ela não alterou esse ponto da reforma, que é equivocadíssimo, né? De modo que nós temos o que? Hoje, o retorno daquela condição original lá da Lei 13.467. Eu não sei o que o Supremo vai decidir em relação a essa questão, mas se eu pudesse opinar ao Supremo, eu diria que ele deveria ser corrigido, mais ou menos nos termos como já havia sido proposta na medida provisória que caducou. Vereador, o presidente eleito Jair Bolsonaro, ele anunciou em um determinado momento que seria extinto o Ministério do Trabalho. O Ministério do Trabalho, que quis passar, não tem nada a ver, né, com o Justiça do Trabalho, né, do Executivo, são coisas independentes. E de repente, né, semana depois, ele desiste da extinção do Ministério do Trabalho. Como é que o senhor observa essa situação, né, e qual o papel que o Ministério do Trabalho pode cumprir no Brasil, né, e tem que cumprir no Brasil, né, nesse período que existe aí mais de 80 anos? Eu fiquei preocupado porque a ideia era fazer uma experiência. Eu acho que o Momento Brasil não comporta uma experiência tão drástica a ponto de você dividir uma instituição de 80 anos, que é o Ministério do Trabalho, que entre dois ministérios, né? A parte da fiscalização iria para o Ministério da Justiça e a parte da gestão do FGTS, do CODEFAT. Política de emprego, né? A política de emprego fica no Ministério da Economia. Também não concordei com a ideia de transformar em uma agência especial, tampouco em uma secretaria especial vinculada à presidência. Não tem necessidade disso. Nós temos que aperfeiçoar? Sim, claro. Mas o Ministério do Trabalho é responsável pela política de emprego, pelo combate ao desemprego, pela fiscalização do trabalho escravo, fiscalização do trabalho infantil, jovem aprendiz, fundo de garantia, os recursos gerenciados pelo CODEFAT. Então, nós temos uma série de medidas que não são apenas a fiscalização contra as empresas, inclusive que historicamente está sucateada, porque o Executivo não tem feito concursos com a necessidade de prover os cargos que são necessários. Então, a fiscalização do trabalho, que existe em quase todos os países signatários, né, da Convenção da OIT referente à fiscalização de trabalho, Convenção 81, ela é importante porque ela traz o Estado para essa função gerencial que está também na Constituição. Então, me preocupou no primeiro momento, mas parece que já voltou atrás na ideia de não mexer, por enquanto, nisso, porque é o Ministério Público, é o Ministério do Trabalho responsável por políticas públicas fundamentais no Brasil. Eu, vendo as redes sociais, fico muito triste com o grau de ataques que as pessoas falam, que o Ministério do Trabalho não faz nada, que tem que acabar mesmo. As pessoas não estão vendo o básico, que são direitos fundamentais, que são conquistas históricas. Se hoje se tem o repouso semanal, o salário mínimo, ou a carteira assinada, ou o fundo de garantia, isso tudo decorreu de grandes movimentações e reivindicações históricas até nós chegarmos a esse momento. Nós não podemos banalizar esses direitos. Nós temos que continuar cada vez mais lutando por eles e tentando o aperfeiçoamento desses direitos. Vereador, muito obrigado. Tá? Obrigado, eu que agradeço. Eu que agradeço. O resenha foi por aqui. Eu volto no próximo programa. Até lá. Uma boa tarde a todos.